Deixa-me adivinhar, és um agente imobiliário e estás com o mesmo problema que 99% dos consultores imobiliários em Portugal. Dependes principalmente de referências para conseguir novos clientes. Este vídeo pode literalmente mudar a tua vida profissional. Olá, sou Pedro Silva, fundador da Flux Agency e no último ano ajudei centenas de agentes imobiliários a transformar os seus negócios e hoje vou mostrar-te exatamente porque é que a dependência das referências é a armadilha que mantém 90% dos agentes presos no mesmo patamar ano após ano. E mais importante ainda, como quebrar este ciclo e criar um sistema previsível de crescimento. Se ficares até ao fim, vou partilhar contigo a metodologia exata que uso com os meus clientes da Flux para os ajudar a escalar de uma forma consistente e previsível. Bora lá arrancar. Deixa-me começar por te fazer uma pergunta muito direta. Há quanto tempo é que estás no imobiliário? E consegues-me dizer com certeza absoluta quantos clientes vais ter no próximo mês? Se a resposta é não, és como 99% dos agentes que eu conheço. E o problema não és tu. O problema é o sistema em que operas. Entende? Quando dependes de referências, estás literalmente à mercê dos outros e do mercado. Estás a construir o teu negócio em terreno que não controlas. Isso cria 3 problemas devastadores. Primeiro, imprevisibilidade total. Num mês tens 5 referências, no outro tens 0. Estou mesmo curioso. Diz-me, como é que tu consegues planear assim? Como é que tu consegues escalar o teu negócio assim? Segundo, limitação de crescimento. As referências têm um teto natural. Mesmo que sejas o melhor agente do mundo, o número de pessoas que te podem referenciar é sempre limitado. E terceiro, o mais perigoso de todos, dependência emocional. Quando não tens referências, entras em pânico. Quando tens muitas, relaxas. É uma montanha-russa emocional que te impede de pensar estrategicamente. Eu já vi centenas de agentes talentosos com anos de experiência a ganhar o mesmo há 5, 10, 15 anos. Não porque não são bons, mas porque construíram um negócio numa fundação super instável. E olha, eu percebo, as referências funcionam, são leads quentes e já vêm com confiança. Mas aqui está a dura verdade. Se não consegues criar clientes do zero, nunca vais conseguir escalar a sério. Não te preocupes que eu não vim aqui dar-te mais notícias. Muito pelo contrário. Vim-te mostrar como é que estás a deixar dinheiro em cima da mesa e como é que consegues te separar no mercado super saturado. Na Flux, desenvolvemos uma metodologia que transforma agentes dependentes de referências em máquinas previsíveis de geração de clientes. E baseia-se em 3 pilares fundamentais. O primeiro pilar é criar um sistema que gera leads qualificados de forma consistente todos os dias, sem dependeres de ninguém. Isto não é sobre fazer mais publicidade no Facebook ou postar mais no Instagram. Isto é sobre criar uma máquina sistemática que atrai pessoas que estão genuinamente interessadas em comprar ou vender imóveis. Por exemplo, um dos nossos clientes, o Pedro, veio ter connosco a gerar 0 leads próprias. 0. Tudo referências. Em 30 dias, implementámos um sistema que lhe gera consistentemente entre 2 a 3 angariações por mês. Todos os meses. Como um relógio. A diferença? Ele agora acorda de manhã sabendo que vai ter pessoas interessadas em contactá-lo. Não fica à espera que o telefone toque. O segundo pilar é criar um processo de vendas que funciona independentemente do teu tempo pessoal. Vê, a maioria dos agentes trata cada cliente como se fosse único. E claro que cada cliente é único. Mas o processo para os servir pode e deve ser sistematizado. Isto significa ter scripts testados para cada fase de venda, sistemas de follow-up automático, critérios claros de qualificação, basicamente transformar o que é arte em ciência. A Maria, outra cliente nossa, costumava trabalhar 12 horas por dia e ainda assim perdia negócios porque não conseguia dar seguimento a tudo. Implementámos um processo escalável. Agora trabalha 8 horas, fechou 40% mais negócios no último trimestre e tem tempo para a família. Porquê? Porque o processo trabalha para ela, não ela para o processo. E o terceiro pilar, que é onde a maioria falha, é medir as coisas certas. A maioria dos agentes mede apenas uma coisa: quantas vendas fizeram no final do mês. Mas isso é como conduzir olhando apenas para o retrovisor. Nós medimos quantas leads foram geradas por semana, qual é a taxa de conversão da lead para reunião, qual é a taxa de conversão de reunião para contrato, qual é o teu ciclo médio de venda, qual é o valor médio por transação, e com estas métricas consegues literalmente prever quantas vendas vais fazer nos próximos 60 dias. E mais importante, consegues identificar exatamente onde melhorar. O Sandro Carvalho, que trabalha connosco há pouco mais de um mês, conseguiu neste curto espaço de tempo obter 2 a 3 angariações. E sabes porquê? Porque usou o nosso sistema, usou o nosso método. Já imaginaste conseguir ter angariações novas todos os meses? Deixa-me contar-te uma história que ilustra perfeitamente o poder desta metodologia. O João e o Filipe contactaram-me há 5 meses atrás completamente frustrados. Estavam no imobiliário há alguns anos e sempre dependeram de referências e não tinham qualquer tipo de previsibilidade em angariações. Ele disse-me: Pedro, sinto trabalho imenso, mas não saio do mesmo sítio. Nos meses bons tenho 3 angariações, nos maus tenho 0. É uma loucura. Em 90 dias de trabalho connosco, implementámos um sistema de lead generation que lhe gera 50 mais leads qualificadas por mês. Criámos um processo de vendas que aumentou a sua taxa de conversão de 15% para 35%. Estabelecemos métricas que lhe dão previsibilidade total. Resultado, nos últimos 5 meses, o João e o Filipe não tiveram um único mês sem novas angariações.
angariações. Passaram de meses imprevisíveis e sem angariações para angariações constantes e previsíveis. Nem vamos falar do Roy. O João e o Filipe gastaram 6.500 euros para trabalhar connosco durante 6 meses e 5 meses depois já lucraram mais de 35.000 euros em cima do montante inicial investido em nós. Mas mais importante que o dinheiro, ele agora tem controle, tem previsibilidade, tem um negócio, não apenas um emprego. Vou ser completamente honesto contigo. Esta transformação não acontece de um dia para o outro e não é para toda a gente. Se és este tipo de pessoa que prefere manter as coisas como estão, que tem medo de investir em si própria ou que acha que isto só funciona para os outros, mas não para mim, então isto não é para ti. Mas se és alguém que está genuinamente comprometido em construir um negócio imobiliário previsível e escalável, se queres acordar de manhã sabendo que tens uma pipeline sólida de clientes, se queres ter o controle total sobre a tua faturação, então eu posso ajudar-te. Na Flux não trabalhamos com toda a gente, trabalhamos apenas com agentes que estão verdadeiramente comprometidos com resultados. Preferimos trabalhar com 50 pessoas e transformar as suas vidas do que trabalhar com 500 e dar resultados medianos. Se isto faz sentido para ti, se reconheces que dependência de referências é uma armadilha e estás pronto para dar o próximo passo, aqui está o que eu vou fazer. Vou oferecer-te uma chamada estratégica de 30 minutos, completamente gratuita, onde vamos, primeiro, analisar a tua situação atual e identificar exatamente onde estás a perder oportunidades. Segundo, mapear qual seria o teu potencial real se tivesse um sistema previsível a funcionar. E terceiro, se fizer sentido para ambos, mostrar-te exatamente como poderíamos trabalhar juntos para implementar esta transformação. Mas atenção, estas chamadas são limitadas. Eu pessoalmente faço cada uma delas e só tenho disponibilidade para algumas por semana. E para ser completamente transparente, se durante a chamada eu sentir que não és a pessoa certa para esta metodologia, vou dizer-te honestamente. Não é para toda a gente e não há problema nenhum nisso. Se queres agendar a tua chamada estratégica, o link está aqui na descrição. E lembra-te, a diferença onde estás hoje e onde queres estar daqui a um ano são as decisões que tomas hoje. A dependência de referências não tem de ser o teu destino. Podes ter controle total sobre o teu negócio. A questão é, estás pronto para dar esse passo? Vemo-nos na chamada estratégica. Um abraço.